Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem, da paz que esteja convosco. Aqui da terra de São Barnabé, da ilha do Chipre, aqui diretamente da Casa Episcopal, da sede da Casa do Bispo, da união, podemos dizer, da igreja, estamos transmitindo do coração aqui da ilha, estamos transmitindo esta reflexão para te ajudar, para te acompanhar com a graça também de estarmos no lugar onde passou São Paulo e viveu São Barnabé. Chegando na tua casa, obrigado por abrir o teu coração, a tua casa, a tua mente, o teu espaço para acolher esta palavra que salva. Estamos, sim, refletindo no nosso programa sobre a santidade da família. E o tema do nosso programa de hoje é o papel das famílias na evangelização. Vamos aprender, aprofundar neste programa que ser leigo, evangelizador, é algo do início da igreja. Encontramos em Áquila e Priscila esse casal, podemos dizer um casal evangelizador, que acolheu São Paulo na própria casa e não somente acolheram o apóstolo, mas acolheram toda a comunidade cristã na própria casa, deram esta abertura. Então você que está aí acolhendo o programa na Escola dos Apóstolos, você que está aí sempre sintonizado com a Canção Nova, você está fazendo esse passo de transformar a tua casa já em um lugar de oração. Você está aí na sintonia espiritual que o nosso programa, a Canção Nova, as outras TVs católicas também, trazem para você, com canto, com a palavra, onde a atmosfera da tua casa entra nessa atmosfera angelical, nessa atmosfera espiritual, nessa atmosfera evangélica, nessa atmosfera do bem, do amor, da paz e do bem entrando na tua casa. Então você está aí hoje se transformando e deixando que a tua casa se transforme na igreja doméstica, na simplicidade, no amor, que é o lugar onde Deus realmente quer viver. Ele nasceu no presépio de Belém, ele quer nascer na simplicidade da tua casa, na simplicidade da tua vida, aí no que você tem, com a tua vela acesa perto da Bíblia, fazendo que a palavra se transforme e transforme a tua casa nesta igreja doméstica. E a tua família se torna realmente evangelizadora. Vamos aprofundar neste programa esses temas importantes. E a pergunta: como ser um modelo conjugal a serviço de toda a comunidade cristã, assim como foram Priscila e Áquila? Que pergunta, não é uma pergunta, é um programa de vida essa pergunta, é um programa de vida. Vamos lá. A casa de Áquila e Priscila, em Corinto, abre realmente a ideia e a imagem da igreja doméstica, porque eles acolheram São Paulo na própria casa e realmente a casa de Áquila e Priscila se torna a igreja doméstica, lá Domus Ecclesia, porque também celebravam a Eucaristia. Na casa de Áquila e Priscila, eles celebravam a Eucaristia, porque não tinha uma igreja para eles. Então, é bonito porque Áquila e Priscila fazem esse espaço para o apóstolo Paulo e para toda a igreja. E assim, no Atos dos Apóstolos, nós encontramos, na 1 Coríntios 16, 19, temos esta citação, que a casa de Áquila e Priscila se torna a primeira igreja doméstica. Por isso, vamos transformar as nossas casas também na igreja doméstica, nos ciclos de oração, as famílias que se reúnem de casa em casa. Tem muitos sinais simples, como alguns movimentos, como as equipes de Nossa Senhora, que vão a cada dia em uma casa à noite com os sacerdotes juntos, rezam o terço, tem a condivisão da palavra. Tem muitas maneiras que as nossas casas se transformem neste ambiente de igreja doméstica. Temos ainda lugares onde as comunidades são perseguidas.
onde não nos deixam celebrar nas igrejas. Eu tenho essa situação aqui no norte do Chipre, e muitas famílias, no momento da dificuldade, dizem, rezem aqui em casa. Dentro da nossa casa, todos podem rezar. Em outros lugares também, onde a igreja é perseguida, são famílias que abrem as portas para a Eucaristia, para a comunidade se reunir. E na cotidianidade das nossas nações que não têm a perseguição religiosa, seria o momento também de abrir as nossas casas para os ciclos de outros casais, rezarem juntos, convidarem um sacerdote para aprofundar a palavra de Deus, e nascem ciclos bíblicos, chamamos assim, de evangelização. Aí eu gostaria de fazer uma crítica, né? Quando nós falamos desses nomes bíblicos, que nós estamos hoje, quando nós, depois desses programas, quando nós escutarmos Áquila, Priscila, a cidade, a pregação, a carta aos Coríntios e também aos Efésios, são todos esses nomes assim que quando nós falamos com os nossos católicos, né, eles dizem, eu não lembro esses nomes, eu não consigo lembrar essas histórias, né? Mas por quê, queridos irmãos e irmãs? Nós lembramos o nome de todos os jogadores de futebol, de 10 times juntos, né? E você lembra todas as histórias das novelas, até os particulares das histórias das novelas. E quando nós chegamos no essencial da palavra de Deus, nós não conhecemos, né? Vamos então aprofundar a palavra de Deus. Vamos deixar sim que as nossas casas se tornem ciclos de oração. Pode ver a tua novela, não estou dizendo que você não vê a tua novela, que não se divertir, né? Mas por que não ler o Atos dos Apóstolos, que é muito mais interessante que algumas novelas, são palavras interessantes, ações interessantes e importantes, que você tem que ensinar para os teus filhos. Esses nomes importantes da palavra de Deus, como a generosidade deste casal, que se sacrificaram, transformando a própria casa na igreja doméstica, porque não tinha perseguição aos cristãos, mas eles também pegavam as suas coisas, o que eles tinham, e acompanharam Paulo para a evangelização. Não porque era interessante, porque eles não podiam deixar Paulo sozinho. Eles viram a necessidade de acompanhar o apóstolo, porque quando eles estavam juntos, as famílias se reuniam com mais facilidade, as famílias entendiam, e também eles começam a ter um modo próprio de evangelização. Por isso, a pergunta é interessante, que este modelo de vida conjugal de Áquila e Priscila é este casal que deu espaço para Deus. E deu espaço para Deus concretamente. Não tinham as novelas, não tinham os jogadores de futebol no tempo de Paulo, de Áquila e Priscila, tempo de São Paulo, mas tinham outras distrações. Os romanos, a arte, tinham outras culturas interessantes, onde as pessoas iam para os teatros, as pessoas se reuniam também com muitas coisas que eram imorais, né? Tinha uma grande imoralidade naquela sociedade, imoralidades que hoje nós falamos de pedofilia, falamos de traição, como fosse pior, já existiam naquele tempo de um modo muito forte, e eles resistiam, como? Sendo igreja, sendo evangelizadores, sendo fiéis, escutando a palavra, o evangelho, aquilo que foi transmitido, repetindo para os jovens, repetindo para as outras famílias, e assim se tornaram casais evangelizadores. Os desafios nós também temos hoje, são muitos os desafios. Continuo vendo o teu futebol, continuo amando, eu também tenho o meu time preferido, isso é a humanidade, mas não deixemos realmente de dar espaço à palavra de Deus, não deixemos de dar espaço para a evangelização e para o espaço realmente dado nas nossas casas, nas nossas vidas, para este Deus que por nós morreu na cruz e se deu tudo. E nós, o mínimo é darmos também o que nós somos. E a pergunta, qual o papel dos leigos, das famílias na evangelização? Parece que a gente é redundante, porque temos que tornar sempre nas mesmas bases, queridos irmãos e irmãs, nas nossas bases. Qual é a base? Onde tem o bispo, tem a igreja. Então vamos lá, onde tem os bispos,
tem a igreja. Onde está o bispo, está a igreja. Nós não podemos ser uma igreja sem bispo. O que significa? Nós não podemos ser uma igreja sem a centralidade, a unidade do pastor. Então, nós temos uma igreja com bispos, padres, pastores. Não podemos pensar numa igreja sem pastores. E não podemos pensar em uma igreja sem a presença ativa dos leigos. Quando nós refletimos os Atos dos Apóstolos, em Áquila e Priscila, nós entendemos que no início da evangelização, os leigos eram ativos na evangelização. Por isso, o papel do leigo é realmente evangelizar com o próprio estado de vida, como casais. E, juntos como casais, se tornarem realmente ativos nessa evangelização, em tantos modos. Eu digo que Áquila e Priscila eram os primeiros catequistas na catequese. Hoje nós temos a possibilidade de leigos também serem clérigos com o diaconato permanente. Temos a possibilidade dos leigos realmente coordenarem a evangelização nas paróquias, estarem totalmente ativos na cooperação com os sacerdotes e também na própria autonomia em tantos setores da evangelização como cooperação à igreja. Por isso, os leigos têm um papel ativo. Já na igreja nascente, não é uma novidade que os leigos sejam evangelizadores. Mas eu gostaria de chamar a atenção a um grande perigo, a clericalização dos leigos. Eu vi igrejas que dizem, nós somos muito para frente, nós damos espaço para os leigos. Como? Fazendo fazer os leigos o que é do sacerdote. Quem vai batizar as crianças hoje? É o leigo. É um ministro, não sei, eles chamam assim. Quem vai fazer o casamento deste casal? Um leigo. Por amor de Deus. Por necessidades pastorais, eu entendo. Por necessidades pastorais. Em tantos lugares, os leigos podem suprir essa necessidade, mas que não sejam aquela ilusão de estar dando espaço aos leigos. Não, você está clericalizando os leigos. Você está tirando o leigo do próprio lugar dele, de evangelização. Nós temos aí uma outra pergunta. Desculpa, uma provocação, porque eu ouvi pessoas dizerem, nós somos muito a favor dos leigos, mas eu vou ver, são leigos clericalizados. São leigos que são clérigos, né? Eu faço o que o padre. E o sacerdote, muitas vezes, diz, não, eu faço outras coisas. Então, vamos lá. O sacerdote, o ministro ordenado, ele tem a sua função, também na liturgia, tem a sua função na igreja, e o leigo tem a sua função, que é importantíssimo a liderança dos leigos nas nossas comunidades, em modo especial das mulheres. As mulheres, a liderança das mulheres nas nossas comunidades, que são muitas vezes na maioria, tem um lugar ativo. E o Santo Padre está sempre se perguntando quanto mais temos que dar esse espaço para as mulheres na própria evangelização, mas não clericalizando. Nós pensamos que se vamos clericalizar, vamos resolver o problema. Não é o caminho a clericalização dos leigos. Dar ao leigo realmente o seu lugar dentro da igreja, a sua autonomia, porque não na evangelização, realmente ativo nas nossas comunidades, mulheres que estão aí totalmente inseridas nas nossas comunidades, nas coordenações das nossas comunidades. E eu irei além um pouquinho mais. Aonde estão os nossos leigos na política? Aonde os nossos leigos, que aqueles que não são clérigos, que podem e devem entrar na política, na ação política e serem aquele fermento, aquela luz lá na política? Aí pergunto, estão fazendo a celebração da palavra no lugar do padre. Não tem ninguém na política. E o padre está falando da política. Interessante, né? O padre está lá pegando partido e o leigo está lá celebrando a palavra. É muito perigoso, muito perigoso. Os leigos têm toda essa autonomia de estarem na política, de poderem agir ativamente na política, serem homens e mulheres inseridos. Quanto é interessante quando nós temos aí um político realmente que acredita, que vai à missa todo domingo, que é catequista na paróquia, que entende as nossas comunidades, vão viver a ética também na política. Em todos os lugares da sociedade, os leigos estão lá como fermento, no trabalho,
estão lá como fermento nas escolas, estão lá evangelizando, ensinando, o professor leigo, né, que tem fé, que vive a sua missa, vá à missa, participa, que tem compromissos na igreja, quanto ele vai ser um professor diferente na universidade. Esse é o papel dos leigos. E nós temos que formar os nossos leigos para os desafios da sociedade. Vamos aí, os nossos padres, dar espaços litúrgicos também, não sou contrário a não espaços litúrgicos, mas espaços que seja do leigo e cada um realmente viver a sua santidade no estado de vida para uma igreja juntos, evangelizadoras, com famílias evangelizadoras, com mulheres e homens, casais evangelizadores, amando o seu próprio estado de vida. E a pergunta quase teológica, mais interessante: o que significa dizer que os esposos são a verdadeira escultura viva do Pai? Então vamos lá, vamos corrigir a pergunta. Porque o Santo Padre usou esta expressão escultura, também nós na sua catequese, mas também encontramos no Amoris Laetitia, na exortação, esta expressão que a família, que o casal, essa escultura viva, que eu gosto muito de chamar também, já há muitos anos, essa expressão que é muito bonita também, a Paulo VI, quando visitou a Terra Santa, e ficou sempre na linguagem dos franciscanos na Terra Santa, nós que vivemos na Terra de Jesus, de chamarmos as pedras vivas, né? As pedras vivas que são os cristãos são pedras vivas. Nós cuidamos dos santuários, mas nós temos as pedras vivas, que são os cristãos da Terra Santa. E esta expressão, que para mim é quase, podemos chamá-lo de teológica, que os esposos são a escultura viva da Trindade, melhor dizermos assim, da imagem da Trindade, onde temos também Deus Pai, da Santíssima Trindade. Por quê? Porque o casal tem a capacidade de gerar. E nós entendemos que o casal, escultura viva do Espírito, gera na carne, mas tem que gerar também no Espírito. Por isso nós temos que chamar os casais, vocês irão procriar, vocês irão gerar vidas, mas vocês irão gerar no Espírito. Quer dizer, dar a luz a um filho para o mundo e dar a luz para o filho para o céu. Você irá educar os teus filhos para o céu. Você irá educar os teus filhos para a salvação. E assim vocês vão ser e seremos os esposos, podemos dizer as esposas. Também o bispo é equiparado esposo da igreja, por isso que o bispo tem o anel, né? É muito interessante, o bispo com a sua comunidade, também uma imagem linda desta igreja que gera os seus filhos. E aí na igreja doméstica, o casal vive esta expressão, de viverem a unidade na Trindade, na harmonia da Trindade, nessa escultura viva que é a tua família. Imagine essa imagem muito interessante desta família, que é uma escultura, que é esta imagem dessa escultura viva, vivente, que é a família, porque vive totalmente na união da Trindade. Vamos lá, união da Trindade, o que significa? Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá, Pai, Filho e Espírito Santo, na família, escultura viva, o pai, a mãe e os filhos são pessoas distintas, como na Trindade. São pessoas distintas, não é fusão de pessoas. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é fusão, não, é unidade. Na família, que é a escultura, temos o mesmo princípio teológico. O pai continua com o seu caráter, com a sua história. A mãe, com a sua história, vem de uma outra família. Os filhos serão diferentes. Não vai nascer um filho igual ao outro. Vai ter caráter diferente, vai ter escolhas diferentes, irá modo de ser diferentes, não? E aí vão viver a unidade da Trindade. Não na confusão de pessoas, mas na unidade de ser um. Na unidade, viverem juntos, no diálogo e na interação de amor,
que é o amor que une a Santíssima Trindade, é o amor que une o casal, e neste amor terão seus filhos. Neste amor terão os seus filhos, e neste amor irão educar os seus filhos. Por isso é uma imagem muito bonita, e é um princípio teológico, que você, no teu casamento, no momento do teu casamento, você vem configurado à Santíssima Trindade, você vem configurado a Cristo, você vem configurado a este amor. E assim, com esta força, não pelo teu caráter, pelos teus defeitos, mas por esta graça do sacramento, a tua família se torna realmente santa. E agora uma pergunta muito pastoral. Tivemos uma pergunta teológica antes e agora uma pergunta muito, muito concreta pastoral. Como ser uma família missionária nos dias de hoje? Sim, ser famílias missionárias com os desafios da igreja missionária. Hoje, com todos os ataques à igreja, com todos os ataques ao Santo Padre, com todos os ataques aos valores do Evangelho, com todos os ataques externos e também com todos os extremismos internos da igreja. Vivemos hoje extremismos internos à igreja que confunde muito o povo de Deus. E as famílias têm essa grande missão de serem realmente a harmonia dentro da igreja, com todos estes desafios. Aí a pergunta é, mas por favor, Dom Bruno, me diga mais concretamente. Então vamos lá. Como evangelizando com a própria vida? Um dia São Francisco de Assis pegou um frezinho e disse, vamos evangelizar? Aí o frezinho se arrumou, vamos lá, pensou, vamos falar, vamos para a praça, vamos gritar, vamos sair por aí pregando, entregando a folhinha, não sei, do coração de Jesus, fazendo um monte de ações e também fazendo grandes pregações. E eles saíram juntos e andaram, fizeram muitas coisas juntos e terminou, voltaram para o convento e o frei perguntou para São Francisco, mas nós não evangelizamos, nós fazemos tantas coisas, mas não evangelizamos. E Francisco responde, meu querido, a evangelização aconteceu porque nós demos bons exemplos. Fomos bom exemplo durante o dia todo. E aí foi a nossa evangelização. Então, famílias, dando bons exemplos. Concretamente, falam mal do Papa? Não fale. Criticam o Santo Padre? Não critique. Falam mal de outras famílias? Não falarem. Os vizinhos se encontram para falar mal de outra pessoa? Não falarem. Perdemos tempo com tantas coisas que não nos ajudam? Não participar. Fazendo escolhas realmente com a própria vida. E aí é o início da evangelização. E os padres, dando espaço, vocês irão tantos momentos de pregação, de encontros para outras famílias, falando de Jesus para tanta gente, mas inicia com a própria vida, dando um bom exemplo de vida. Não é somente para as famílias, mas para todos nós, sem discussões, sem cairmos nos extremismos internos da igreja. Não, alguém me perguntou, padre, o senhor é carismático, o senhor é tridentino, o senhor é... Que tipo de padre o senhor é? Me perguntaram para mim. Eu sou um frade, eu sou um padre que sigo a igreja. Não vamos pegar aí, colocar camisas extremistas. Tudo pode ser bom para a igreja. Use aquilo que é bom, use a tua consciência, não fique com extremismos, não fique brigando. O tempo que está brigando, você está perdendo tempo. Vai evangelizar, vai dar bom exemplo e assim, começando inicialmente no concreto, a vivermos esta palavra que salva. Com a palavra de Deus, vamos entrar neste clima de oração. O cristão reza, o cristão é em união com Deus. E vamos rezar com os Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 26. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro, como Priscila e Áquila o ouvissem. Levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor.
E vamos aí lembrando os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Sou Lucilea Macedo e peço orações pela paz no mundo, pela conversão dos meus filhos, Silvana, Marcelo e Fábio. Com sua bênção, Dom Bruno. E se você também quer enviar o teu pedido para o nosso programa, envie para o nosso e-mail na escola dos apóstolos@cançãonova.com ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. A Canção Nova oferece diversos produtos de evangelização. Adquira pelo site loja.cançãonova.com. E vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajuda a crescer na fé.